Amém. Glória a Deus, vamos orar ao nosso Pai. Pai, estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, esta manhã, que Teu Espírito nos incline, Senhor, a Tua vontade. Senhor, que a Tua Palavra venha nos moldar a cada dia, para que cada dia nós possamos parecer mais com Cristo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorquiadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando de pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos aqui 2 homens que sobem ao templo para orar, para se comunicar com Deus, para fazer o que Deus requer de cada um de nós: oração. Estar conectado com Deus, estar falando com Deus, né? Então esses 2 homens se direcionam ao templo por um só motivo: orar, falar com Deus. Mas, irmãos, nós devemos prestar atenção que aqui há 2 formas de oração. Apesar deles foram fazer a mesma coisa, mas há 2 direcionamentos, irmãos. 2 formas diferentes de orar. Tem a forma do publicano, do fariseu, e a forma do publicano. Nós prestamos atenção, nós vemos que tem algo errado aí nessas orações. E uma delas tem algo errado. Pois uma oração que um desses homens faz uma oração glorificando a si mesmo, exaltando a si mesmo, falando dele, mostrando: olha Deus, eu faço isso, olha Deus, eu sou assim, olha Deus, como eu sou. E esta oração deste fariseu, ela, irmãos, inclina para ele mesmo. Essa oração não tem retorno, é uma oração jogada ao vento, porque ele glorifica a si, ele se engrandece, ele fala de si mesmo. Ao contrário do publicano, irmãos, o homem que se colocou diante de Deus, estando ali de pé, longe, e ao fato deste homem nem levantar os seus olhos ao templo, este homem clamava algo, este homem pedia algo a Deus, este homem batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, Senhor, vê a minha situação, Senhor, veja a posição a qual eu estou, um pecador que não é digno da tua presença, um pecador que não me colocam para olhar para o Senhor, mas sim baixo minha cabeça e me humilho diante do Senhor, vendo quanto longe de Deus eu estou. Então, irmãos, aqui tem 2 formas de oração que nós devemos prestar atenção, para que nós não venhamos cair na oração errada. Quando você for diante do Senhor em oração, dobrar seus joelhos, buscar a Deus, nós devemos, irmãos, abrir os nossos olhos para que a gente não venha glorificar a nós mesmos, falarmos de nós mesmos, irmãos. Devemos nos atentar, ficar atento a essas coisas.
Por quê, irmãos? Nós a todo momento devemos olhar para a nossa podridão, para vermos quanto e quanto somos destituídos de Deus, para entendermos, irmãos, da onde nós viemos, para vermos quanto estávamos longe de Deus, que não tínhamos méritos de nada, não podíamos fazer nada, sem a graça do Senhor vir sobre nós. Devemos, irmãos, entender que se hoje estamos na presença do Senhor, foi por exclusividade de Deus. Você não fez nada para merecer isso. Porque se nós começarmos a acharmos que somos alguma coisa, irmãos, as nossas orações irão mudar. Nós vamos tirar a capa da humildade e colocar a capa da exaltação. A capa, ó, você é o cara. E assim, irmãos, nós vamos cair. Assim, se nós vestirmos esta capa, nós vamos cair. Não temos mais humildade diante do Criador. Achamos que Ele tem que fazer. Eu não tenho que chegar a pedir, não, mas Ele tem que fazer, porque eu sou filho do rei, eu como na mesa do rei, então o Senhor tem que me dar. Isto inclina, irmãos, para a doutrina da prosperidade, da confissão positiva. Aí tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não gosto dessas coisas, dizer, ó, exija de Deus, profetize. Eu não gosto disso. Você vê como Ezequiel está no vale de ossos secos. Ezequiel profetiza por quê? Porque Deus diz, ó, profetiza, filho do homem. Senão Ezequiel chegava ali e profetizava. Não, eu vou profetizar sobre esses ossos. Mas como Deus questiona Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele diz, ó, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Tu sabes. Se não chegava ali, não, botar a mão para você vai me ver que eu vou profetizar. Que poder tinha Ezequiel se não fosse dado por Deus? Então Deus se inclina para aquele homem, ó, Ezequiel profetiza. O poder de Deus desceu sobre aquele homem, irmãos. Isso é uma coisa que nós devemos abrir os nossos olhos para não acharmos que somos alguma coisa. Eu salvo, é eu que salvo. Foi eu que fiz a sua vida. Se você está aqui, porque foi eu. Irmãos, isto não pode passar no coração do crente, irmãos. Devemos estar longe destas coisas. Olha, o fariseu falava dele mesmo, irmãos. Ele se colocava de pé no templo ali, ó, falando dele. Eu jejuo na semana, eu dou tudo que eu ganho, eu dou no dízimo. Eu faço tudo, cumpro a lei certinha. Mas eu não sou como esse daí, se publicando. Não sou como ele. Esses homens aí, eu não sou como ele. Ele falava de si mesmo, irmãos. Ele se exaltava. E o que no finalzinho diz aqui, ó, no 14, ó, eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo que a si mesmo se exalta, será humilhado. Não adianta, irmãos. Se nós acharmos que somos alguma coisa, Deus irá nos humilhar. Deus irá descer a vara, o cajado sobre nós e vai nos botar no nosso lugar. O nosso olhar para com Deus tem que ser o olhar, irmãos, de um publicano. Ele olhava quanto ele era pecador, estava longe de Deus. E quando nós temos essa intenção de entender que somos pecadores, que não fazemos nada, que não somos nada, nós nos colocamos diante de Deus, ó, em humilhação. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu fiz aquilo ali, eu na hora não pensei, mas eu cometi aquele erro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não era para eu ter feito aquilo. E isso, irmãos, nos inclina ao arrependimento, irmãos. É que o crente tem que ter direto, irmãos. O crente tem que se arrepender todos os dias. Arrependimento. Porque se olharmos como o olhar do fariseu, nós não vamos se arrepender. Vamos achar que estamos certos todos os dias.
estou certo, eu fiz o que tem que fazer. Não, irmãos. Esse direcionamento não leva ao arrependimento, mas sim o direcionamento do publicano. Batia em seu peito em humilhação: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse sim, irmãos, o arrependimento habita. Esse sim é quebrantado e contrito. Qual é o coração que Deus fala? Um coração quebrantado e contrito. Um coração arrogante, Deus não fala, Deus abandona. Mas sim, um coração quebrantado, contrito, esse Deus não rejeita. É este coração que nós devemos ter. Coração quebrantado, contrito, um coração que teme a Deus, que obedece a sua palavra. Muitas vezes a nossa carne vai inclinar a fazer outra coisa, mas nós devemos nos basear na palavra de Deus. O que a palavra diz? Eu não posso fazer, porque a palavra diz que eu não posso. E eu tenho que servir ao meu Senhor. Eu tenho que ser submisso ao meu Senhor. O que é que meu Senhor fala? Eu tenho que servi-lo. Eu tenho que fazer a vontade dele. Então, nós só vamos fazer a vontade de Deus, irmãos, se tivermos um coração quebrantado e contrito, um coração como o do publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou digno de olhar para o Senhor. Eu não sou digno de estar em tua presença. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, o contexto aqui desta passagem, Jesus conta a história para pessoas que confiam na sua própria justiça. Essa parábola de Jesus era para aquelas pessoas que se achavam ser algo, se achavam fazer algo, se achavam maior do que os outros. Então o Senhor conta essa história para pessoas que se apoiavam na sua própria justiça, ou seja, pessoas que consideram-se justas diante de Deus, por obedecer lei ou tradições religiosas. Outro engano, irmãos, que acaba com o crente é achar que você é justo porque você cumpre isso e aquele outro não cumpre. Então eu sou justo porque eu faço tudo que o Senhor manda. Por que foi que o fariseu fazia 2 vezes o jejum na semana? Eu dou o dízimo de tudo. Então ele achava que a prática que ele fazia justificava diante de Deus. Então ele se achava melhor do que os outros, porque eu cumpro a lei, eu cumpro a tradição religiosa, eu sou melhor do que você. E isso nos leva a desprezar os nossos irmãos. Essa confiança na própria retidão ou propósito de justiça leva a desprezar aqueles que consideram pecadores, como os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, irmãos, eram pessoas que eram tiradas dos judeus para trabalhar para Roma. E eles tinham uma função, eles tinham que coletar os impostos de Roma. Essas pessoas eram desprezadas pelos judeus, porque para eles aquilo ali era uma traição. Você estava trabalhando para outro povo, e você fazia parte desse povo e está trabalhando para outro. Os judeus desprezavam, via ele como nada. Um exemplo maior é Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era desprezado. Você se lembra quando Jesus diz: desce, Zaqueu, eu quero ir para sua casa. Aquela multidão falou: você vai entrar na casa de um publicano? Aquilo ali era uma ofensa maior, porque esses homens eram desprezados, eram tirados como nada. Então quando Jesus diz: desce, eu vou estar na sua casa hoje. Aí aquelas pessoas falam assim: você vai para a casa de um publicano? Não, Jesus, você não vai entrar na casa de um publicano. Mas Jesus não via isso, irmão. Jesus olhava para o coração. Por quê? Porque o coração daquele homem estava contrito e quebrantado. O que foi que aconteceu? Ele viu a multidão ali, não conseguiu ver Jesus, por isso, eu vou andar, eu vou correr na frente, vou subir em uma árvore e vou ver quem é esse Jesus. O coração daquele homem estava ardendo para conhecer Jesus Cristo.
E nós lembramos de que o coração contrito e quebrantado, irmãos, o Senhor não despreza. Porque o Senhor chegou embaixo daquela árvore, olhou para cima e só, Zaqueu, desce depressa. Porque o Senhor contemplou o coração. Ele viu o coração de Zaqueu. Ele não viu quem era Zaqueu, o que Zaqueu fazia. O Senhor sabia, mas isso não era um fato para o Senhor desprezar Zaqueu. Não, porque quando ele olhou para cima, ele viu o coração. E era um coração que estava ansiando por Deus. Era um coração que queria Deus. E um coração assim, irmãos, o Senhor não despreza. Mas, irmãos, quando se justificamos, quando achamos que somos alguma coisa, o nosso coração se endurece para a presença do Senhor. Nosso coração fica duro. Nós não prestamos mais atenção na vontade de Deus, porque nós olhamos para nós mesmos dizendo, eu sou o cara, eu que faço. Não, eu vou botar a mão ali e vai ser curado. Com que autoridade você tem para isso? Que autoridade? Eu posso chegar aqui, irmão, eu vou botar a mão em você vai ser curado agora. Com que autoridade? Não tem uma autoridade, irmãos. Não tem esse poder. Esse poder provém de Deus. Se assim Deus quiser, Ele vai me impulsionar a fazer isso. Mas, vindo dEle, não é de mim. Então, quando eu me acho ser alguma coisa, irmãos, a minha queda está decretada. A minha queda está decretada. É questão de tempo de eu cair. Porque o meu coração ficou soberbo. Eu sou eu que faço. Se vocês estão aqui, porque foi eu que trouxe. E aí, irmãos, o poder de Deus não age. Os personagens e suas orações. Agora vamos entender um pouco, irmãos, a diferença das orações do fariseu e do publicano. Vamos ver o fariseu. Postura arrogante. O que o fariseu tinha? Postura arrogante. Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu se colocava de pé à frente para orar. Olha o posicionamento dele. Se colocava de pé à frente para orar, de forma que todos pudessem vê-lo. Sua oração não é um pedido, mas uma autocelebração. Onde é que nós vemos isso? Lucas capítulo 18, versículo 11. Olha o que diz, o fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorquiadores, injustos e adúltero, e como este publicano. Ele se colocava de pé para que as pessoas vissem. Jesus vai de encontro a alguns fariseus que se ornamentavam como pessoas diferentes, com vestes longas, com muitos anéis nos dedos, né? Eles mostravam ser algo que eles não eram. Jesus disse que eles entravam na casa das viúvas com orações demoradas, mas só no intuito de tomar o dinheiro das viúvas. Eles colocavam pesos nas pessoas, cobravam que as pessoas serviam a lei e eles não serviam. Então Jesus veio de encontro a essas pessoas. E aqui, irmãos, o publicano se colocava para que as pessoas vissem ele de pé diante do Senhor. E Jesus também fala que eles faziam orações em praças, em lugares públicos, para as pessoas verem que eles eram piedosos, eram homens de Deus, né? E Jesus vem de encontro a esses homens. E aqui nós vemos a arrogância desses homens. Vemos, irmãos, a postura arrogante. É algo que nós devemos abominar, irmãos. É algo que isso não pode entrar em nosso coração, acharmos que somos alguma coisa. Quando isso acontecer, irmãos, estamos perdidos.
Estamos perdidos, nosso coração já está sendo invadido pela arrogância. Olha o que Provérbios, capítulo 16, versículo 18 diz, ó. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. O orgulho não pode entrar em meu coração, irmãos, porque se ele entrar e fazer morada no meu coração, a minha destruição está próxima. O espírito altivo é se achar melhor do que o outro, se achar ser alguma coisa. Ó, o espírito altivo precede a queda. O que os fariseus faziam? Eles eram arrogantes. Eles queriam mostrar que eles eram algo para as pessoas. Eles desprezavam aqueles que eram pecadores, aqueles que não eram da linha dele ali. Eles desprezavam. Segundo fato que nós vemos na oração do fariseu: desprezo pelo próximo. Aí ainda no versículo 18, versículo 11, desprezo pelo próximo. Ali na parte B, irmãos, ó, depois da vírgula, ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha o desprezo deste homem, ó. Porque não sou como os outros homens, extorquiadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano. Ao fato de um fariseu se achar ser alguma coisa, ele desprezava os outros, ele não tinha amor com os outros. Olha o finalzinho, ó, como este publicano. Deus, eu não sou como ele, eu sou melhor do que ele. Ó, eu não sou como esses homens adúlteros, não. Isso não toca em meu coração, porque eu sou diferente. E ao fato de ele se achar ser alguma coisa, ele desprezava o próximo. Ele não soltava o amor. Ele não amava o seu irmão. Ele não amava o próximo, que é o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos dá: amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós devemos entender, para que isso não entre em nosso coração, acharmos que somos super crentes, acharmos que somos alguma coisa e desprezar aqueles que não são. Irmãos, nós sabemos que há várias religiões. Nós sabemos, irmãos, que pessoas estão cegas, aí encerradas nessas religiões. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só por Ele eles vão a Deus. Eles não sabem disso. Irmãos, ao contrário, nós sabemos disso, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que Cristo é a vida. Irmãos, se nós não olharmos para essas pessoas com olhar de piedade, nós vamos matar essas pessoas. Se nós não tivermos amor em nosso coração, iremos fazer como o fariseu: despreza o próximo. Ó, eu já estou no caminho da salvação, você que se acabe. Não quero saber de você, não. Eu quero saber de mim, porque eu já estou aqui, ó, eu já estou entrando no céu, e você vai para o inferno. Se nós tivermos, irmãos, esse pensamento, nós vamos matar as pessoas. Se o amor não tiver em teu coração, vamos fazer a mesma coisa do fariseu: não sou como este publicano. Está vendo, Deus? Eu não sou como esse tipo de gente. Irmãos, devemos manifestar o amor de Deus. Zaqueu era desprezado por todos. Este homem não entrava na sinagoga, este homem não podia estar na praça pública, ele não podia conversar com ninguém, porque todos desprezavam ao fato de ele trabalhar para Roma. Ele era tirado como ninguém, era um homem rico, riquíssimo, mas ninguém dava atenção, porque o seu povo desprezava. Mas o que foi que Jesus fez? Zaqueu, desce depressa, que eu quero pousar em sua casa, eu quero estar com você na sua casa.
Enquanto a multidão gritava: que isso, mestre? O senhor vai para a casa de um pecador? E um publicano, mestre? O senhor não pode entrar lá não? Mas Jesus disse: ó, eu quero estar em tua casa. Irmãos, ontem nós estudamos aqui o quê? Que Cristo é o maior exemplo. Se nós não copiarmos esse exemplo, irmão, vamos matar as pessoas. Sabemos, irmãos, todo dia nós nos deparamos com pessoas de outras religiões, pessoas que estão cegas, enganadas. Se eu não tratar essas pessoas com amor, como elas vão conhecer a verdade, irmãos? A pessoa, se Jesus passa ali, ó, direto, nem olha mais aqui, ó. Mas eu estou nas trevas hoje. Mas o Senhor parou e disse: ó, eu quero estar com você. Olha quantos estavam na multidão ali, quantos que se achavam ser alguma coisa, mas ele disse: ó, eu quero você. Devemos manifestar o exemplo de Cristo na nossa vida, irmãos. Não podemos desprezar as pessoas. É algo que isso, irmãos, ó, contamina os crentes de hoje. Os crentes hoje estão loucos, porque ó, eles desprezam outras pessoas de outra religião. Nós não vamos fazer o que eles fazem, porque conhecemos a verdade. Mas nós vamos, irmãos, ó, dar a mão, nós vamos ajudar, porque dependendo de cada um de nós, devemos estar em paz com eles, para que por alguma forma eles possam conhecer a verdade. Amém. Como eles vão ter os olhos iluminados se você escurece os olhos deles? Não tem como, irmãos. O fariseu, ó, não sou como eles, não faço parte desse tipo de gente. Ele tirava a possibilidade dessa pessoa conhecer a verdade. Se nós agirmos desta forma, estamos matando a pessoa. Eu sei que não é eu que salvo ninguém, não, mas o meu posicionamento pode levar uma pessoa a conhecer a salvação, irmãos. O meu direcionamento, o meu falar, o meu agir pode levar uma pessoa a dizer: rapaz, poxa, essa pessoa é tão agradável. Por que ele é assim, rapaz? Outros me desprezam, mas ele me abraça, ele está aqui comigo. No dia da dificuldade ele estava aqui comigo, me ajudou. Por que ele é assim, rapaz? Aí é o momento de você testificar de Jesus Cristo. É o momento de você mostrar: ó, eu sou um cristão, eu sirvo ao Deus vivo. Se você também quiser, você pode servi-lo, você pode conhecê-lo também. Aí é o momento de a gente abrir a boca. Mas tudo começa por sua posição. O que é que você vai fazer? Você vai dar a mão ou vai desprezar? Você vai fazer como o fariseu: ó, não sou como esse daí, não tenho parte com ele. Ou você vai dar a mão: venha, porque eu te ajudo. Não, eu oro por você. Venha que eu oro por você. Nós não podemos desprezar, irmãos. Em sua oração, ele explicitamente desprezava os pecadores, e em particular um publicano que estava por perto. Ele confiava em seu próprio mérito, não na misericórdia de Deus. Ele não confiava na misericórdia de Deus, mas sim nos seus próprios méritos. É algo que nós devemos abrir os olhos para não cair nisso, irmãos. Acharmos que somos alguma coisa. Olha o que Romanos capítulo 14, versículo 10 diz, ó: mas por que tu julgas o teu irmão? Por que tu julga o teu irmão? Ou por que tu despreza o teu irmão? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como tu pode desprezar o teu irmão? Como tu pode deixar teu irmão de fora? Se todos nós vamos se comparecer diante do Senhor, o julgamento é de Deus. O que a pessoa faz, o que a pessoa comete, é Deus que vai julgar, não é eu nem você. Nós não somos juízes, irmãos. Não, é o próprio Deus que irá julgar. Logo, como diz a palavra, todo joelho já irá se dobrar diante do Senhor, toda língua irá confessar. Ah, eu sou de religião tal. Você naquele dia vai dobrar seu joelho e vai confessar, porque você está diante daquele que é.
Tu estás diante do verdadeiro Deus, então toda a criação irá se dobrar, e Deus irá cobrar de cada um. Então nesta vida, irmãos, não podemos ser juízes, não, irmãos. Nesta vida nós temos que inclinar essas pessoas à verdade, a conhecer a verdade. O nosso posicionamento é levar eles a Cristo, para que eles conheçam a verdade. E como vamos levar? Esbanjando amor, esbanjando o que está dentro de você, Jesus Cristo. Lembra? Ele não desprezou os aquilo, irmãos. Aquela mulher que entrou na casa de Simão ali, chorando, com o vaso de alabastro, quebrou, ungiu o Senhor. E quando aqueles que estavam na mesa diziam, se ele for profeta, ele vai saber quem é essa peça ali. Ele vai saber quem é essa mulher. E o Senhor sabia ali, por que tu está julgando ela? Ela fez o que tu não fez. Eu entrei na tua casa, tu não ungiu, não lavou meus pés, tu não me beijou, tu não me ungiu. E ela veio, me ungiu. Lava os meus pés, enxuga com o cabelo. Enquanto o olhar de desprezo estava ali, Jesus estava, os teus pecados estão perdoados. Não desprezou aquela prostituta, irmãos. Quem somos nós para desprezar o próximo? Não, irmão, que sai da tua boca palavras de vida. Não importa para quem seja, não, irmãos. Se vier diante de você, sai a palavra de vida. Não permita que saia a palavra de morte. Não. Incline essas pessoas a Cristo. Muitas vezes não vai nem precisar você falar nada, só sua atitude vai fazer essas pessoas conhecerem a verdade. Amém. E aqui, irmãos, autoexaltação. Mais um fato que o fariseu fazia: autoexaltação. Lucas capítulo 18, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Ele falava dele. Eu jejuo, Deus, olha como eu sou. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, tudo que eu consigo. Eu estou lá, como é que eu digo? Ele se justificava, ele se auto-exaltava, achava que o ato que ele fazia botava ele perto de Deus. Estou aqui nesse degrau, você está lá embaixo. Eu estou aqui porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Olha que eu estou perto de Deus. Irmãos, isto acaba com o crente. Isto destrói o crente em achar que seus méritos, o que você faz, me coloca diante de Deus. Eu subo no monte, eu fico 24 horas lá no monte, eu oro 5 horas por dia. E você faz o quê? Você é como eu? Você não é. Eu sou um de monte. Para com isso, irmão. Deus quer um coração quebrantado diante dele, irmão. Não que você não vá se consagrar, não, nada a ver. Isso é bom para nós, mas isso não vai me botar diante de Deus. Não vai te botar num degrau a mais. Não, estamos todos iguais. Somos todos pecadores. O que você faz é bom para o seu crescimento espiritual. Me consagra ao Senhor, busca o Senhor oração. Se for no monte, eu vou no monte orar, para ter um momento de paz, de tranquilidade, para eu me conectar com Deus. É bom, irmãos, é bom. Mas isso não vai te levar a nada diante de Deus. Isso não vai te fazer ser mulher de Deus, homem de Deus. Não, irmãos. Ao contrário, a nossa humilhação diante do Senhor que nos faz voltar os olhos de Deus para nós. Ele se gabava de suas obras, suas boas obras. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, toda a minha renda. E agradece a Deus por não ser como os outros. Isso é um fato que nós devemos abominar, irmãos. Achar que nossas obras vai requerer alguma coisa diante de Deus. Não, irmãos. Estamos na mesma posição. Estamos na mesma posição. Não somos nada, irmãos, se nós não nos achegarmos em humilhação diante de Deus. Olha o que 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz, não faleis mal com
tamanho soberba. Não deixe que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus que conhece, e por Ele as ações são medidas. Não permita que a arrogância saia de você. Não permita que isso invada o seu coração, porque Deus conhece as nossas obras. E é Ele que vai medir, irmãos. É Ele que vai dizer que está bom ou que está ruim. Não é você que vai dizer que eu sou, que eu faço. Não, é Deus que vai medir. Então seja humilde, seja quebrantado diante do Senhor. Agora nós vamos ver, irmãos, a oração do publicano. Olha que diferença. Postura humilde. Postura humilde. Lucas 18, versículo 13, a parte A, até a vírgula. Ó, e o publicano, estando de pé, longe, não queria levantar os seus olhos ao céu. Olha a postura deste homem, humilde. Ó, o publicano se mantendo à distância e por vergonha e culpa não ousava levantar os seus olhos para o céu. Este homem via o quanto ele era pecador, irmãos. Ele via o quanto ele necessitava de Deus, quanto ele precisava de Deus. Ele sabia o quanto ele estava distante de Deus, porque ele era um pecador. Ele via o que distanciava ele de Deus, o pecado. Então ele não, irmãos, não tinha méritos para estar ali. Ele não se arrogava que, ó, eu tenho que ficar aqui. Não, ele, ó, de longe estava. Nem sequer levantava a sua cabeça, em reverência ao Deus Santo, entendendo que Deus é santo e ele é pecador, e ele não podia se chegar diante deste Deus. Ele entendia, irmãos, que ele não era digno de estar ali. E é isso que Deus olha para nós, irmãos. Nós devemos colocar no nosso lugar. Somos pecadores. Precisamos de Deus a todo momento, irmãos. Não somos nada sem Deus. Jesus diz, ó, sem mim nada podereis fazer. Se nós não tivermos, irmãos, esse posicionamento de entendermos que sem Deus nós não fazemos nada, nós não vamos, irmãos, levar a nossa família a Cristo, porque se acharmos que podemos fazer, vamos matar essas pessoas. Mas se nós nos colocarmos na nossa posição como servos e servas do Senhor, e humilhação se chegar diante de Deus, em prol daqueles que estão distantes de Deus, quem sabe Deus não possa nos ouvir, irmãos? Quem sabe Deus não pode agir em nossa vida, porque nós não colocamos a glória em nós, mas sim em Deus. Sabemos que é Ele que faz, sabemos que é Ele que direciona os pecadores à salvação. Então, se nós tivermos um coração, ó, quebrantado, ó, o publicano se mantinha distante e por vergonha e culpa não ousava levantar os seus olhos. Ele sabia que era ele. Primeira posição, ele sabia que era ele. Postura humilde, humildade sincera. Lucas capítulo 18, versículo 13, a parte B. Mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha, irmãos, olha que importância, ó. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele sabia quem ele era, irmãos. Ele sabia que o pecado impedia dele ir a Deus. Ele sabia que ele não era nada sem Deus. Ele olhava para si mesmo, ó, batendo no seu peito com um ato de humildade, um ato de mostrar a Deus que ele não era nada. Ó Deus, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim. Ele via quanto ele era pequeno diante de Deus. É nesse intuito que eu e você tem que ter, irmãos. Saber que necessitamos de Deus. Saber que precisamos de Deus a todo momento, irmãos. Em tudo que nós viemos fazer, devemos expor diante do Senhor. Não tome uma posição arrogante e dizer eu vou fazer. Não, Senhor, se for de tua vontade. Tiago fala sobre isso. Em tudo que nós, até uma viagem que vamos fazer, ó, Senhor, se for de tua vontade, eu vou àquela cidade. Senhor, se for de tua vontade, eu retorno daquela cidade. Ele batia no peito um sinal de profundo lamento e arrependimento. E fazia uma oração simples e direta: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Irmãos, às vezes nós achamos que ficarmos hora e hora e hora orando é uma coisa, irmãos. Muito cuidado, irmãos, porque assim, ó, eu não estou dizendo para você não orar muitas vezes. Não, ore, se você quer, ore. Mas essa oração tem que ser uma oração sincera, irmãos. Porque assim, ó, eu vou ficar 2 horas assim porque Deus não me ouviu. Não, irmãos. Às vezes uma simples oração, com o seu coração aberto, Deus ouve, irmãos. Eu tenho que ficar 5 horas. Só assim Deus vai me ouvir. Deus vou encher o ouvido de Deus até ele me ouvir. Não, irmãos. Às vezes uma oração com o coração aberto, contrito. Olha o questionamento: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O coração estava aberto, contrito diante de Deus, arrependido, profundamente lamentando. E Deus ouvia essa oração. Deus se compadecia com essa oração. Uma simples oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha a diferença do fariseu. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana. Ó, olha a diferença. Enquanto um homem chega ali, ó, batendo no peito, em sinal de arrependimento: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o que é que acontece com a oração deste homem? Ó, reconhecimento do pecado. Reconhecimento do pecado. Lucas capítulo 18, versículo 13. No finalzinho, irmãos, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia a posição dele, ele sabia que ele estava instituído de Deus, ele sabia que só pela misericórdia de Deus ele poderia ter a graça de Deus na vida dele. Então ele reconhecia quem ele era. Ele sabia que estava longe de Deus, pois Deus é um Deus santo. E nós devemos, irmãos, se achegar diante de Deus sabendo quem somos nós. Ele não confiava em sua própria ação. Enquanto o fariseu dizia: eu dou dízimo tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana. O publicano não confiava nas suas ações. Ele não confiava no que ele fazia, mas reconhecia a sua total indignidade diante de Deus e clamava por misericórdia. Ele não fazia o que o fariseu fazia: pelos meus atos eu tenho mérito diante de Deus. Eu subo no monte, eu oro 5 horas por dia, eu jejuo a semana toda, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, é por isso que Deus me aceita. Não, irmão. Não. O publicano, olhava para si e via quanto ele estava diante de Deus, quanto ele era pecador, e queria a misericórdia de Deus, queria a graça de Deus. Um coração humilde. Ele não confiava em seus próprios méritos, ações, mas reconhecia a total indignidade diante de Deus e clamava por sua misericórdia. Ele pedia a Deus a misericórdia de Deus. Aí nós lembramos de quê, irmãos? Olha o que nós vamos lembrar, o que nós já estudamos aqui. Fizemos uma série aqui, estudamos sobre isso. Mateus capítulo 5, irmãos. O que é que Mateus capítulo 5 diz? Mateus capítulo 5, versículo 3.
Olha o que Jesus disse: abençoado são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre em espírito? O que Jesus quer dizer aqui? Pobre em espírito? Será que é porque eu não tenho dinheiro? Deus não gosta de mim porque eu sou pobre, não tenho dinheiro, está faltando isso, faltando aquilo? Nada disso, irmãos. Olha o que é pobre de espírito. A expressão descreve uma pessoa que se reconhece espiritualmente necessitada, humilde e completamente dependente de Deus, sem autossuficiência ou justiça própria. É você reconhecer que você depende de Deus. É você saber que sem Deus você não é nada. A pessoa pobre de espírito é isso, irmãos. Entender que, Senhor, se não for a tua misericórdia, eu estou acabado. Se não for a tua misericórdia, Senhor, eu irei para o inferno. É saber, irmãos, que somos necessitados, carentes de Deus. É fome e sede de Deus, irmãos. O publicano estava neste quadro, pobre de espírito, que ele olhava para Deus, pedindo a sua graça. Sem Deus eu não sou nada. Eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. Irmãos, é assim que nós devemos estar, irmãos. Necessitando de Deus a todo momento, expressando o fruto do Espírito, a pobreza espiritual, sabendo que você não é nada diante de Deus, sabendo que nada que você faça vai nos chegar diante de Deus, entendendo que precisamos da graça de Deus a todo momento, irmãos. Era isso que o publicano estava fazendo. Não levantava o seu rosto diante do altar do Senhor, de longe, batendo o seu peito, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Arrependimento, irmãos. Arrependido, quebrantado, contrito. Ele só chegava diante de Deus. Jesus conclui a parábola afirmando que o publicano foi para a sua casa justificado, ou seja, perdoado por Deus, e não o fariseu. No finalzinho você vê aqui, irmãos, eu vos digo, no 14, eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Deus olhou para a humildade deste homem. Deus olhou o quanto este homem era necessitado dele. E Deus justifica este homem pela humildade dele. A justiça não vem pelas obras. Tira isso da sua mente, irmãos. Nada que você faça vai te justificar diante de Deus. Se hoje nós fazemos obras, é porque o Espírito nos inclina a fazer. Você ajudar uma pessoa, você dar algo a uma pessoa, isso não vai te dar mérito de nada. Você vai continuar o mesmo pecador. Mas isso, irmãos, é a inclinação agora do Espírito Santo, que nos leva a fazer boas obras, mostrar o que Cristo fez, como o do fariseu, mas pelo arrependimento e pela humildade do publicano. É isso que Deus requer de cada um de nós. O fariseu se justificava por suas obras. Eu faço. Mas o publicano, pelo arrependimento e pela humildade. A lição final é a de que a verdadeira elevação espiritual vem da humildade. Você quer que o Espírito Santo se manifeste na sua vida? Você quer ter ligação com Deus? Seja humilde. Seja humilde. Enquanto o orgulho leva à humilhação, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O caminho do crente, irmãos, é a humilhação, irmãos. O crente não pode se achar, irmãos. Você não é nada diante de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. O que aprendemos? A humildade é essencial. Na vida do crente, a humildade é essencial.
Para se aproximar de Deus, é preciso ter a atitude de coração humilde, como a do publicano. Ele desceu para sua casa justificado. Deus se agradou daquele homem, reconhecendo a própria pecaminosidade e a necessidade da misericórdia divina. Por que este homem foi justificado para casa? Porque ele reconheceu que ele não é nada diante de Deus. Ele precisa, necessita de Deus. O orgulho religioso é perigoso. A parábola adverte contra a confiança na própria justiça, pois o orgulho nos impede de receber a graça de Deus. Quando você acha ser algo, irmãos, o Espírito Santo não trabalha, não adianta. O Espírito Santo não trabalha. Quem vai operar aí é espíritos imundos, espíritos de mentira, de engano. Quando eu acho que eu faço, que eu sou, o que está operando na minha vida é o espírito de engano, de mentira. Deus busca o coração, não as aparências. O que Deus requer de cada um de nós? Ele ora para o nosso coração, irmãos. A oração do fariseu, cheia de efeito de jactância. O que é jactância? Pessoa que se vangloria excessivamente, são orgulhosos, arrogantes e se gaba de seus próprios méritos e conquistas. São pessoas que se acham ser alguma coisa, pessoas jactâncias, pessoas que se gabam pelos seus méritos, o que eu faço. São pessoas jactanciosas. Foi rejeitada enquanto a oração simples e humilde do publicano foi aceita. Por que a oração do fariseu foi rejeitada? Porque ele falava de si mesmo, ele se exaltava, enquanto o publicano se humilhava. Nós lembramos de algo fundamental, irmãos, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Olha o que Deus diz, irmãos. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu já rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, irmãos. Olha para o coração. Olha para onde que Deus olha, irmãos. Deus olha para o teu coração, irmãos. Deus quer o teu coração contrito, quebrantado na presença dele, irmãos. Tu quer a manifestação de Deus na tua vida? Quebranta o teu coração. Seja humilde. Seja uma pessoa dependente de Deus a todo momento. Queira a Deus a todo momento, irmão. Não se ache ser alguma coisa, porque quando nós se acharmos ser alguma coisa, a nossa queda está decretada. Nós vamos ser derrubados. No momento que você nem esperar, Deus derruba. Então chegamos a Deus no coração contrito e quebrantado, como do publicano. Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Só assim o poder de Deus irá se manifestar em nossa vida, quando não nos acharmos que somos nada, que somos dependentes de Deus a todo momento. Que o Espírito Santo incline essa palavra ao teu coração, né? E faça morada e tenha frutos em nome de Jesus.